Você já imaginou que as primeiras horas do seu dia podem ser o momento mais perigoso para o seu coração? A maioria das pessoas acredita que o maior risco de um infarto ou de um AVC aparece durante momentos de grande esforço ou estresse intenso. Mas a realidade é diferente. As primeiras 3 horas depois que você acorda são justamente o período em que esses problemas acontecem com mais frequência. O mais preocupante é que existem hábitos tão comuns que milhões de pessoas repetem todas as manhãs sem perceber que podem estar colocando uma pressão enorme sobre o sistema cardiovascular. São atitudes consideradas normais e muitas vezes até saudáveis, mas que podem aumentar significativamente o risco de um ataque cardíaco ou de um acidente vascular cerebral, principalmente depois dos 60 anos ou em pessoas que já convivem com hipertensão, colesterol elevado ou outros problemas cardíacos. Hoje você vai descobrir quais são esses 4 hábitos perigosos que os cardiologistas alertam para evitar logo pela manhã. Mais importante ainda, você vai aprender mudanças simples que podem ser colocadas em prática já no próximo despertar para proteger seu coração de maneira natural. Enquanto dormimos, nosso organismo entra em um período de recuperação. É durante esse tempo que diversos sistemas trabalham para reparar tecidos, equilibrar hormônios e eliminar resíduos produzidos ao longo do dia. O coração também aproveita esse momento para descansar. A pressão arterial costuma diminuir, os batimentos ficam mais lentos e todo o sistema cardiovascular funciona em um ritmo econômico, exigindo menos esforço do organismo. Mas basta o despertador tocar para que tudo mude rapidamente. Assim que você desperta, o corpo entra em estado de alerta. O cérebro libera hormônios que aumentam sua disposição para enfrentar o novo dia. A frequência cardíaca sobe, a pressão arterial começa a aumentar naturalmente. A circulação muda de ritmo e o sangue tende a ficar um pouco mais espesso depois de várias horas sem ingestão de líquidos. Em pessoas saudáveis, essas alterações normalmente acontecem sem causar problemas. O organismo consegue fazer essa adaptação com eficiência. O perigo aparece quando, exatamente nesse momento delicado, acrescentamos hábitos que aumentam ainda mais a carga sobre o coração. Em vez de facilitar essa transição entre o descanso e a atividade, muitas pessoas acabam obrigando o sistema cardiovascular a trabalhar muito além do necessário. Com o passar dos anos, esse excesso de esforço repetido diariamente pode favorecer o aparecimento de infartos, AVCs e outras complicações graves. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que pode ajudar quem deseja cuidar melhor da saúde depois dos 60 anos. No livro Saúde, após os 60, reúne estratégias práticas de alimentação e hábitos diários que contribuem para aumentar a energia, fortalecer os músculos, proteger a memória, melhorar a circulação e cuidar do coração utilizando alimentos simples e acessíveis. Se quiser conhecer esse material, o link está disponível na descrição e também no primeiro comentário. Agora vamos ao primeiro hábito. Pense por alguns segundos e responda sinceramente. Quando o despertador toca, você costuma levantar devagar ou pula da cama quase imediatamente. Muitas pessoas nem percebem que fazem isso. O alarme toca e em poucos segundos elas já estão caminhando em direção ao banheiro, preparando o café ou iniciando as tarefas do dia. Parece algo completamente normal. Afinal, quem nunca fez isso? No entanto, levantar-se bruscamente é um dos erros matinais mais comuns quando falamos da saúde do coração. O motivo é simples. Durante a noite, seu corpo permaneceu deitado por várias horas. Nesse período, o sangue ficou distribuído de maneira diferente da que acontece quando estamos em pé. Quando você se levanta de forma repentina, a gravidade faz com que uma quantidade significativa de sangue desça rapidamente para as pernas. Em resposta, o coração precisa agir imediatamente para manter o fluxo adequado para o cérebro e para os demais órgãos. Essa adaptação acontece em questão de segundos, mas exige um trabalho intenso do sistema cardiovascular. Em pessoas mais jovens e com artérias saudáveis, normalmente isso não representa um grande problema. Porém, depois dos 60 anos, ou em quem possui hipertensão e vasos sanguíneos mais rígidos, essa resposta pode ser mais lenta e menos eficiente. Muitas pessoas acreditam que apenas a pressão alta constante representa um risco para infartos e AVCs.
Sem dúvida, ela é um fator importante. Porém, os especialistas chamam atenção para outro detalhe igualmente preocupante: as oscilações bruscas da pressão arterial, principalmente nas primeiras horas da manhã. Esses aumentos repentinos podem representar um grande desafio para um coração que já trabalha sob maior esforço. Agora lembre-se de alguma situação em que você levantou rapidamente e sentiu uma leve tontura. Talvez sua visão tenha escurecido por alguns instantes, ou você tenha sentido que precisava se apoiar antes de continuar andando. Muita gente encara isso como algo normal da idade, mas esse tipo de sintoma mostra que seu organismo não conseguiu fazer essa transição de forma adequada. É um sinal de que o sistema cardiovascular foi surpreendido pela mudança rápida de posição. Ignorar esses episódios é um erro bastante comum. Algumas pessoas acreditam que basta esperar alguns segundos para que tudo volte ao normal e seguem a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas repetir esse comportamento todos os dias significa expor o coração a um esforço desnecessário justamente no período em que ele já está naturalmente mais vulnerável. A boa notícia é que corrigir esse hábito é extremamente simples e não exige medicamentos nem equipamentos especiais. Antes de colocar os pés no chão, permaneça sentado na cama por 1 ou 2 minutos. Aproveite esse tempo para movimentar lentamente os pés, fazendo pequenos círculos com os tornozelos. Abra e feche os dedos dos pés algumas vezes, estique suavemente as pernas e faça entre 4 e 5 respirações profundas e tranquilas. Esses movimentos ajudam a ativar a circulação de maneira gradual e permitem que o coração se adapte sem sofrer uma sobrecarga repentina. Pode parecer um detalhe sem importância, mas essa pequena pausa reduz mudanças bruscas na pressão arterial, diminui o estresse sobre o sistema cardiovascular e torna a passagem do repouso para a atividade muito mais segura. É um hábito simples que leva apenas alguns minutos e pode representar um benefício importante para quem deseja proteger o coração diariamente. Mas esse ainda não é o erro mais comum cometido logo ao acordar. Existe outro hábito que milhões de pessoas consideram indispensável para começar bem o dia. Ele faz parte da rotina de praticamente todas as casas, é visto como um símbolo de disposição e energia, mas, dependendo da forma como é consumido, pode provocar um esforço ainda maior sobre o coração. É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Muitas pessoas acreditam que uma xícara de café logo ao acordar é a melhor maneira de despertar o corpo e ganhar energia para enfrentar o dia. Para grande parte da população, esse momento já virou um ritual. Abrir os olhos, ir até a cozinha e preparar uma bebida quente antes mesmo de tomar água ou comer qualquer alimento. O aroma do café traz uma sensação de conforto e disposição, mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. O problema nem sempre está no café, mas sim no momento e na forma como ele é consumido. Esse é o segundo hábito matinal que pode aumentar a pressão sobre o coração: tomar café com o estômago completamente vazio logo após acordar. Antes de tudo, é importante esclarecer uma coisa: o café não é uma bebida inimiga da saúde. Pelo contrário, diversos estudos mostram que o consumo moderado pode fazer parte de uma rotina saudável. O café possui antioxidantes e, para muitas pessoas, consumir 2 ou 3 xícaras por dia pode até estar associado a benefícios para o sistema cardiovascular. Portanto, a questão não é eliminar o café da sua vida. O ponto principal é entender como o seu corpo reage quando essa bebida é consumida em um momento específico do dia. Quando você acorda, seu organismo já está passando por uma mudança natural. Durante a manhã, principalmente nos primeiros minutos depois de abrir os olhos, os níveis de cortisol aumentam. Esse hormônio, muitas vezes chamado de hormônio do estresse, não é necessariamente algo ruim. Ele tem uma função importante: ajudar o corpo a despertar, aumentar a atenção e preparar você para as atividades do dia. O problema acontece quando, nesse momento em que o corpo já está naturalmente mais ativado, você adiciona uma grande quantidade de cafeína sem nenhum alimento no estômago. A cafeína estimula o sistema nervoso, pode aumentar temporariamente os batimentos cardíacos e provocar uma elevação adicional da pressão arterial em algumas pessoas. Essa reação pode ser ainda mais intensa quando a bebida é consumida em jejum.
Sem alimentos no sistema digestivo, a absorção da cafeína pode acontecer de forma mais rápida, fazendo com que seus efeitos sejam sentidos com maior intensidade. Algumas pessoas percebem isso claramente, sentem o coração bater mais forte, têm sensação de ansiedade, ficam mais agitadas ou percebem pequenas palpitações logo depois da primeira xícara. Muitas vezes, esses sinais são ignorados. A pessoa pensa que está apenas acordando ou que é uma reação normal ao início do dia. Mas quando esses sintomas aparecem com frequência, vale observar a relação entre eles e o hábito de consumir café em jejum. Esse cuidado se torna ainda mais importante após os 50 ou 60 anos. Com o envelhecimento, o sistema cardiovascular passa por mudanças naturais. As artérias podem ficar menos flexíveis, a resposta do organismo às alterações de pressão pode ser mais lenta e algumas pessoas se tornam mais sensíveis aos efeitos estimulantes da cafeína. Agora, isso significa que você precisa abandonar completamente o café da manhã? Não, essa é uma conclusão equivocada. Para muitas pessoas, o café continua sendo uma bebida segura e prazerosa. O segredo está em ajustar a maneira como ele é consumido. Uma mudança simples pode fazer uma grande diferença. Ao acordar, a primeira bebida do dia deveria ser água. Depois de várias horas de sono, seu corpo precisa recuperar parte dos líquidos perdidos durante a noite. Enquanto você dorme, continue eliminando água pela respiração e pelo suor, mesmo que não perceba. Por isso, começar o dia com um copo de água ajuda a reidratar o organismo e prepara melhor o sistema cardiovascular para as próximas atividades. Uma quantidade entre 250 e 300 ml de água ao acordar já é suficiente para começar. Algumas pessoas gostam de adicionar algumas gotas de limão ou algumas folhas de hortelã para deixar o sabor mais agradável. Mas o mais importante é simplesmente oferecer líquido ao corpo antes da cafeína. Depois disso, espere cerca de 20 a 30 minutos antes de tomar seu café ou chá. Se possível, combine a bebida com algum alimento leve. Pode ser uma banana, algumas amêndoas, uma fatia de pão integral com abacate ou uma porção de iogurte natural. A presença de alimentos no organismo reduz a velocidade de absorção da cafeína e evita um estímulo tão intenso sobre o sistema nervoso. Essa pequena mudança parece simples, mas os hábitos repetidos todos os dias são justamente aqueles que mais influenciam nossa saúde ao longo dos anos. O coração não responde apenas aos grandes acontecimentos. Ele também sente o impacto das pequenas escolhas feitas de maneira constante. Agora chegamos ao terceiro hábito matinal que muitas pessoas fazem acreditando que estão cuidando da saúde. Na verdade, dependendo da situação, essa prática pode causar uma mudança brusca no funcionamento do sistema cardiovascular. Pense na sua rotina. Assim que acorda, você costuma tomar banho imediatamente? E qual temperatura você prefere? Gosta daquela água muito quente que relaxa o corpo ou costuma usar água bem fria para se sentir mais desperto? Esse é um costume extremamente comum. Muitas pessoas entram no chuveiro logo pela manhã, ajustam a temperatura até chegar ao extremo que gostam e acreditam que isso é apenas uma questão de conforto. Algumas até consideram o banho frio uma forma de fortalecer o corpo, enquanto outras acreditam que a água muito quente ajuda a relaxar os músculos e melhorar a circulação. Mas o problema está justamente nas mudanças bruscas de temperatura, principalmente quando elas acontecem nos primeiros momentos do dia. Quando você acorda, seu coração e seus vasos sanguíneos já estão passando por uma fase de adaptação. A pressão arterial aumenta naturalmente, os batimentos aceleram e o organismo deixa o estado de descanso para entrar em estado de atividade. Nesse período, uma alteração extrema de temperatura pode representar uma carga adicional para o sistema cardiovascular. Imagine entrar em um banho muito quente logo após despertar. A água quente provoca uma dilatação rápida dos vasos sanguíneos. Quando isso acontece de maneira repentina, a pressão arterial pode cair em algumas pessoas. Para compensar essa mudança, o coração precisa acelerar o trabalho para manter o sangue circulando adequadamente. Em pessoas mais jovens e saudáveis, essa adaptação geralmente acontece sem grandes consequências.
Porém, para idosos ou pessoas com hipertensão, colesterol elevado ou histórico de problemas cardíacos, essa mudança pode ser mais difícil de administrar. Alguns indivíduos relatam sentir tontura, fraqueza ou uma sensação estranha ao sair do banho. Outros percebem palpitações ou desconforto no peito, mas nem sempre relacionam esses sinais ao choque de temperatura pelo qual o corpo acabou de passar. O oposto também pode acontecer. Um banho com água muito fria provoca uma reação diferente. Em vez de dilatar, os vasos sanguíneos se contraem rapidamente. Essa contração pode aumentar a pressão arterial e fazer o coração trabalhar com mais intensidade em poucos segundos. É justamente essa mudança repentina que merece atenção. Não é apenas a temperatura isolada que importa, mas a velocidade com que o corpo é obrigado a se adaptar a ela. A solução, felizmente, é simples. A recomendação é utilizar água morna pela manhã, próxima da temperatura corporal, geralmente entre 36 e 38 graus. Dessa forma, o corpo consegue manter uma transição mais equilibrada, sem receber um estímulo extremo logo no início do dia. Se você gosta de terminar o banho com água um pouco mais fria, faça isso de maneira gradual. Evite sair de uma temperatura muito quente diretamente para uma água gelada. Permita que o corpo tenha tempo para se adaptar. Esse pequeno cuidado pode parecer insignificante, mas quando falamos de saúde cardiovascular, são justamente essas pequenas decisões repetidas diariamente que ajudam a proteger o coração ao longo do tempo. E ainda existe um quarto hábito, talvez um dos mais ignorados de todos, que muitas pessoas cometem logo ao acordar. Ele não envolve esforço físico, não parece perigoso e quase nunca causa um sinal imediato de alerta. Porém, pode estar colocando o coração sob uma pressão silenciosa todos os dias. Esse hábito tem relação com algo que muitas pessoas deixam para depois da manhã, mesmo sendo uma das primeiras necessidades do organismo depois de horas de sono: a hidratação. Depois de passar entre 6 e 8 horas dormindo sem consumir nenhum líquido, o corpo naturalmente acorda precisando de hidratação. Mesmo durante o sono, quando você está parado e descansando, seu organismo continua funcionando. Você continua respirando, sua pele perde pequenas quantidades de água e seu corpo mantém todos os processos necessários para permanecer vivo. O resultado é que, ao despertar, é comum estar levemente desidratado. Esse é o quarto hábito matinal que pode prejudicar o coração: não beber água ao acordar. Muitas pessoas simplesmente levantam, começam suas atividades e passam horas sem tomar nenhum líquido. Algumas só bebem água quando sentem sede, mas existe um detalhe importante: com o passar dos anos, principalmente depois dos 60, o mecanismo de percepção da sede pode ficar menos eficiente. Isso significa que uma pessoa pode estar precisando de água e ainda assim não sentir um aviso claro do organismo. Esse é justamente o perigo. A desidratação nem sempre provoca sintomas evidentes. Muitas vezes ela não causa dor, não gera um sinal forte de alerta e não faz a pessoa perceber imediatamente que algo está errado. Porém, internamente, pequenas alterações podem estar acontecendo e aumentando o esforço necessário para o coração funcionar. Quando o corpo tem menos água disponível, o sangue tende a ficar mais concentrado. Ele se torna mais viscoso, mais espesso e pode circular com maior dificuldade pelos vasos sanguíneos. Imagine a diferença entre um líquido leve, que flui facilmente, e outro mais denso, que exige mais força para se movimentar. O coração precisa trabalhar mais para impulsionar esse sangue por todo o organismo. Agora combine essa situação com o que já explicamos anteriormente. Pela manhã, naturalmente ocorre um aumento da pressão arterial e dos níveis de cortisol, o hormônio que ajuda o corpo a despertar. Se além disso, o sangue está mais espesso devido à falta de hidratação, o sistema cardiovascular começa o dia enfrentando uma carga maior. É como colocar um motor para funcionar em alta velocidade enquanto o combustível está mais pesado e difícil de circular. Talvez ele continue funcionando por algum tempo, mas o esforço exigido é maior. Outro ponto importante é que a desidratação pode favorecer condições que aumentam o risco de formação de coágulos.
Quando o sangue circula de maneira menos eficiente, existe maior preocupação com a possibilidade de obstruções em vasos importantes, principalmente em pessoas que já possuem fatores de risco cardiovasculares. Por isso, a primeira coisa que você faz ao acordar pode ser uma das escolhas mais importantes do seu dia. Antes do café, antes de iniciar as tarefas e antes de entrar na correria da manhã, oferecer água ao corpo é uma forma simples de ajudar o coração. A recomendação é começar o dia com um copo de água, aproximadamente entre 250 e 300 ml. Não precisa ser uma quantidade exagerada. O objetivo não é forçar o organismo, mas recuperar gradualmente o líquido perdido durante a noite. Se desejar, você pode adicionar um pouco de limão para melhorar o sabor ou algumas folhas de hortelã ou alecrim. Mas o mais importante continua sendo o hábito de beber água logo após acordar. Depois disso, a hidratação deve continuar ao longo do dia. Um erro comum é passar muitas horas sem beber água e tentar compensar tudo de uma vez. O organismo funciona melhor quando recebe líquidos de maneira constante. Uma estratégia simples é beber pequenos volumes regularmente. Por exemplo, consumir 1 ou 2 copos de água a cada 2 horas durante a manhã e à tarde pode ajudar a manter o equilíbrio adequado. O objetivo é chegar ao final da tarde já bem hidratado, evitando deixar toda a reposição de líquidos para a noite. Durante a noite, o ideal é reduzir a quantidade de água próxima ao horário de dormir. Pequenos goles quando sentir necessidade são suficientes. Dessa maneira, você evita interromper o sono várias vezes para ir ao banheiro, algo que também prejudica a qualidade do descanso e a recuperação do organismo. Também não é necessário acordar no meio da madrugada apenas para beber água. Quando isso acontece com frequência, muitas vezes significa que a hidratação durante o dia não foi adequada. O melhor momento para cuidar desse equilíbrio é enquanto você está acordado e realizando suas atividades. Manter o corpo hidratado traz diversos benefícios para a circulação. Ajuda o sangue a permanecer menos concentrado, facilita o trabalho do coração e contribui para o funcionamento adequado dos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, esse cuidado simples pode ajudar a reduzir fatores que aumentam o risco de complicações cardiovasculares. Agora, talvez você esteja pensando, entre todos esses hábitos, qual deles é o mais importante? A verdade é que o coração não é prejudicado por apenas uma ação isolada. O maior impacto vem da repetição diária de pequenos comportamentos que, juntos, aumentam a pressão sobre o organismo. Levantar rapidamente da cama, tomar café forte em jejum, enfrentar temperaturas extremas no banho e ignorar a hidratação ao acordar são atitudes que parecem pequenas quando observadas separadamente. Porém, repetidas durante meses e anos, podem influenciar a forma como seu corpo envelhece e como seu sistema cardiovascular responde aos desafios do dia. A boa notícia é que nenhum desses hábitos exige uma mudança complicada. Você não precisa transformar completamente sua rotina da noite para o dia. Pequenos ajustes feitos de forma consistente podem trazer grandes benefícios. Sentar-se por alguns minutos antes de levantar, beber água antes do café, escolher uma temperatura mais equilibrada no banho e manter uma hidratação adequada são atitudes simples, mas poderosas. E existe outro ponto fundamental. Cuidar do coração não depende apenas de evitar riscos. Também depende de construir hábitos que fortalecem o organismo. A alimentação, a qualidade do sono, o movimento diário e a forma como lidamos com o estresse tem uma influência enorme na saúde cardiovascular. Muitas pessoas começam a se preocupar com o coração apenas depois que aparece algum problema. Mas a prevenção começa muito antes. Ela está nas escolhas feitas quando ninguém está olhando, nos primeiros minutos depois de acordar, no prato que colocamos na mesa e na forma como tratamos nosso próprio corpo todos os dias. Se você chegou até aqui, significa que você entende a importância de cuidar da sua saúde e deseja envelhecer com mais energia e autonomia. Depois dos 60 anos, o objetivo não deve ser apenas viver mais anos, mas viver esses anos com qualidade, força e independência. No livro de Saúde, após os 60 meses,
Explico como estratégias simples de alimentação e rotina podem ajudar a fortalecer os músculos, melhorar a circulação, proteger a memória e contribuir para uma vida mais ativa. São orientações práticas, utilizando alimentos comuns e mudanças realistas que podem ser incorporadas ao dia a dia. Mas antes de encerrar, existe uma mensagem importante que precisa ser reforçada. Muitas pessoas acreditam que problemas cardíacos aparecem de repente, como se fossem acontecimentos inevitáveis. Porém, na maioria das vezes, o corpo envia sinais e responde aos hábitos que mantemos por muito tempo. Cada manhã representa uma nova oportunidade de fazer escolhas melhores. O momento em que você acorda pode ser o início de um cuidado maior com o seu coração. E agora que você conhece esses 4 hábitos, o próximo passo é entender como organizar uma rotina matinal mais segura, quais atitudes podem substituir esses comportamentos e como pequenas mudanças podem ajudar a proteger seu sistema cardiovascular todos os dias. Porque cuidar do coração não começa apenas quando surge um problema. Começa no instante em que você decide prestar atenção aos detalhes da sua própria rotina.